Olá, Farroupilha, inicia agora mais uma edição do programa Farroupilha Agora. Hoje uma edição especial, pois falarei a respeito de um país pouco conhecido por nós, a Dinamarca. Antes de mencionar as características e ilustrar esse programa com algumas fotos que fiz de uma viagem minha por lá, eu quero explicar o porquê da escolha desse país. Em primeiro lugar, para quem não me conhece e está me vendo hoje por primeira vez, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou Alexandre Broilo, trabalho aqui na televisão Canal 14, TV Farroupilha, desde janeiro desse ano, e tenho tido a sorte de convidar várias pessoas que têm demonstrado um grande interesse pelo nosso município, igual ao que eu tenho. Morei 11 anos na Europa, cursando a faculdade. Sou formado aqui no Brasil pela Universidade de Caxias do Sul, na Faculdade de Administração de Empresas. Tenho um curso de especialização em qualidade total e logo estudei um ano na Faculdade Autônoma de Madrid, que fez parte da minha complementação da minha formação em Administração de Empresas. Em seguida, fiz um curso de doutorado em Economia e Política Internacional pela Universidade Autônoma de Madrid. Então, são assuntos que me interessam. A administração das cidades, a administração das empresas, as sociedades, a política, a economia, são assuntos que, de verdade, me interessam e me tocam. Dentro desses assuntos que me emocionam, eu tive a sorte de entrar, quando morava na Europa, na Espanha mais especificamente, eu tive a sorte de entrar para uma empresa do setor médico. Eles precisavam de uma pessoa para que fizesse a expansão do mercado de abrangência dessa empresa. Então, eu fui fazer a minha entrevista nessa empresa e acabei sendo contratado por eles, né? Então, foi o que me fez ter uma permanência ainda maior da qual eu esperava quando eu fui para a Europa. Ao entrar para essa empresa, eu então me deparei com várias outras empresas fabricantes de produtos da área médica, sendo uma delas uma empresa dinamarquesa. Tá? Então, eu tive a sorte de trabalhar para essa empresa, fiz várias visitas a Copenhague, onde era a sede dessa empresa, e pude então conviver com os dinamarqueses. Tá? Por que a Dinamarca? Qual é a diferença da Dinamarca? A Dinamarca hoje é o país que desfruta do melhor índice de bem-estar social, o melhor índice de qualidade de vida avalado por vários institutos que fazem essas análises. E também é o país que desfruta do menor índice de corrupção do mundo, fazendo então desse país um país de exemplo para todas as outras nações. Eu acho muito importante nós mencionarmos agora, muito pertinente a nós, esse tema da corrupção, porque nós vivemos num país que é a 7ª economia do mundo, o 7º país mais rico do mundo e o 85º país em desenvolvimento educacional, sendo nós, então, caracterizados um país de terceiro mundo. Uma grande lástima. Acredito que nenhum de nós, brasileiros, gostamos de ser classificados desse jeito. Bem, a Dinamarca é o 15º país em índice de desenvolvimento humano, que usam padrões diferentes de análise, porém, é um dos primeiros países em termos de qualidade de vida, tá? Onde a corrupção é inexistente, onde a confiança dos cidadãos para com o seu co-cidadão é de extrema importância, são pessoas que respeitam e se confiam entre si. Eles têm uma apreciação muito grande pelas suas riquezas naturais, já veremos a continuação nas fotos. É um país que tem um clima de 0 graus no inverno e de 16 graus no verão. Está composto por 405 ilhas, é um arquipélago, sendo
3 ilhas as mais importantes. Dentro dessas 3, a ilha de Fiônia e a ilha de Zelândia, onde está localizada a cidade de Copenhague, que é a capital. A Dinamarca, em conjunto com a Suécia e a Noruega, formam a Escandinávia. Os países escandinavos são os países de referência no que se trata de qualidade de vida, em bem-estar social. Sabemos que o nível de bem-estar social é o que caracteriza um país de primeiro e um país de terceiro mundo, né? Bem, possuem 3.000 quilômetros de malha ferroviária, 70.000 quilômetros em estradas, 417 quilômetros em hidrovias, 28 aeroportos, mais de 12.000 quilômetros de rota ciclística e mais de 50.000 quilômetros de ciclovias, sendo que 55% da população utiliza bicicletas para transportarem-se. Tá? Então, por favor, me põe uma primeira imagem. Esse é o mapa político da Europa. Tá? Nós vemos que no norte é onde que se localiza é uma espécie de península, né? A Dinamarca, além de ser um arquipélago de 405 ilhas, ela tem a sua parte maior que faz fronteira com a Alemanha, que são 68 quilômetros de divisa, né? Podemos observar aí. Então, o programa de hoje se basará, volta para mim, por favor, o programa de hoje se basará numa viagem que eu fiz de bicicleta por esse país. Foram 11 dias, 880 quilômetros percorridos pelas ciclovias deste país. Então, todo o país está interligado por rotas ciclísticas, onde os seus cidadãos e pessoas de outros países podem desfrutar com total segurança da bicicleta como meio de transporte, fazendo desse país um dos países mais conscientes no que se refere à proteção do meio ambiente. Tá? Voltamos então à primeira imagem. Tá? A segunda, por favor. E já pode passar a terceira. Tá? Então esse é o início da minha viagem pela Dinamarca. Estamos tendo um pequeno problema técnico, né? Por favor, a imagem. Bem, até não se resolver o problema, vamos continuar então com a fala. Eu vou passar alguns dados para vocês da Dinamarca. Tá? Existe uma frase de um filósofo chinês chamado Confúcio. Confúcio foi para o Oriente aproximadamente como Jesus foi para o Ocidente. Confúcio diz: onde há educação, não há distinção de classes. Né? Então, vemos agora no nosso vídeo as imagens da viagem que foi feita por mim no ano de 2010 e na época com a minha namorada Paula Rivera Dias, é uma médica cirurgiã plástica que me acompanhou nessa jornada. Foram, como eu comentei, 11 dias, 880 quilômetros percorridos com as nossas bicicletas, com total segurança nessas rodovias e também a infraestrutura oferecida pelo país, que possui uma rede de albergues, onde o viajante pode se hospedar por um custo mínimo e com uma qualidade de bem-estar bastante elevada. Né? Esse é um país onde não existe roubo, né? É um país onde que o respeito às coisas alheias é muito grande. Então vamos lá para alguns dados. Né? A atitude positiva ante os impostos pessoais se deve que aos impostos dos dinamarqueses estão claramente relacionados com o grau de bem-estar que oferece o Estado dinamarquês. Cada cidadão experimenta os benefícios todos os dias, que são muito evidentes. A Dinamarca é um dos melhores países do mundo para viver, segundo o Índice de Prosperidade do Instituto Legatum de 2010. Esse índice se baseia numa definição de prosperidade que combina crescimento econômico com nível de liberdades pessoais e democráticas do país, assim como medições de felicidade e qualidade de vida. Os dinamarqueses é a população mais feliz e satisfeita do mundo.
segundo várias pesquisas de opinião e informes realizados a nível mundial. A Dinamarca é o segundo país mais pacífico e seguro do mundo, segundo o Índice da Paz Global. A taxa de delinquência é muito baixa e as tensões sociais e conflitos internos são praticamente inexistentes. A Dinamarca tem um dos salários mais altos do mundo, segundo estudo publicado pelo UBS AG, antiga União dos Bancos Suíços. Dinamarca tem um nível mais alto de igualdade e ingressos de capital do mundo e uma importante igualdade social. A Dinamarca possui os impostos mais elevados da Europa, com um promédio por cerca de 46% da renda, segundo o Ministério de Impostos. Esse é um dado importante. Pausa, por favor, para mim, a imagem aqui, volta a mim. Esse é um dado muito importante. 46% da renda de cada cidadão dinamarquês, ela é gerada em impostos. Porém, eles desfrutam do retorno desse imposto no seu dia a dia. Por exemplo, a educação é gratuita e de alta qualidade, sendo no nível básico, médio e universitário, superior. Subsídio do Estado para a educação. Existe um subsídio mensal para todos os estudantes maiores de idade, de 725 euros mensais, ou seja, os estudantes de grau superior são pagos pelo governo para estudarem. Serviço médico gratuito de alta qualidade. Hospedagem gratuita nos hospitais. Não existe pedágio. Pensão de velhice, uma espécie de aposentadoria independente de contribuição. Assistência social. Subsídio de moradia para pessoas com salários baixos. Licença maternidade, 1 ano e 6 meses com salário completo. Serviço grátis de biblioteca. Uma taxa de desemprego de 1,8%. Sendo esse um país pequeno, um país onde que era até pouco tempo a sua fonte de renda vinha da agricultura, hoje é um país industrializado devido ao alto investimento na educação que os governantes desse país eles primordiam. Então eles investem no maior valor da nação, que são as pessoas, né? Mais que qualquer outro recurso, eles reconhecem que as pessoas significam o valor maior da nação e investem nelas, pagam para que se especializem, para então produzirem tecnologia. Muitas das tecnologias que nós hoje usamos são provenientes desses países escandinavos e, sobretudo, da Dinamarca. Pode voltar as fotos? Então, aqui vemos na cidade de Copenhagen a Catedral de Mármore. Esse é um edifício que faz a composição dos prédios históricos da cidade de Copenhagen, um edifício de 1725. Vemos a sereia, a pequena sereia, que é uma das personagens do maior artista da literatura, o Hans Christian Andersen, que também escreveu O Patinho Feio. Então, a Dinamarca é um país onde se observa arte por praticamente toda a extensão do seu território. O que estamos vendo é uma das ciclovias, né, que compõe a malha de 50 mil quilômetros de ciclovias. Esse é um exemplo de cemitério que os dinamarqueses utilizam, então são cemitérios jardins, onde a pessoa pode tranquilamente fazer um piquenique nesse local e não tem aquela sensação pesada de estarmos num cemitério. Vemos outro cemitério típico dos povos escandinavos e, sobretudo, dos dinamarqueses. Por ser uma região onde o vento abunda, eles utilizam muito os moinhos. Antigamente, os moinhos de vento, hoje a energia eólica, 50% da energia consumida nesse país provém da energia eólica. Edifícios antigos em total preservação, são muito preocupados com o cuidado do patrimônio histórico, cultural da nação, pois acreditam que a identidade deles está intimamente ligada com a sua história,
preservam a sua história, valorizam a sua história e mantêm ela viva diariamente. 80% da água do território da Dinamarca é potável. Esse é um objetivo dos países escandinavos. Por favor, façam pause aí. Tá? Então, esses países do norte da Europa, os países escandinavos, eles têm uma preocupação ambiental muito presente, né? Até o ano de 2009, uma das conferências mundiais do meio ambiente foi organizada na cidade de Copenhague, né? E o objetivo deles é que eles alcancem um índice de até 100% de potabilidade da água que eles possuem no território. Atualmente, a média da potabilidade da água que está nesse território é de 70%. Alguns países, como a Dinamarca, chega-se a 80% de potabilidade da água. Você então pode, em qualquer lago que estiver no território, é uma água que pode ser de consumo humano. Bem, estamos nos aproximando do nosso primeiro intervalo comercial, dos nossos apoiadores, e a continuação, então, daremos a continuação à nossa viagem. Fique conosco.